O microfone chiou pelos alto-falantes antes que sua voz ecoasse. Senti gosto de metal. É isso que o medo faz. Enche sua boca de cobre e ferrugem. Faz sua língua grudar no céu da boca enquanto 200 pessoas esperam você engolir tudo e sorrir. Este menino é um idiota. A voz de Paulo, amplificada, ecoando nos lustres de cristal, nas rosas brancas, nos rostos de pessoas que tinham comido nossa comida e bebido nosso champanhe e agora estavam rindo, realmente rindo, enquanto o rosto do meu filho perdia a cor como se alguém tivesse aberto uma torneira. A mão de Gabriel se soltou da de Mariana. Eu vi acontecer. O jeito que seus dedos se desenrolaram, um por um, até seu braço simplesmente ficar ali pendurado ao lado dele como algo quebrado. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Apenas aquele pequeno tremor no canto. O tipo que significa que um homem está tentando muito não chorar em público. O salão cheirava a lírios e perfume caro. O tipo que vem em frascos com nomes franceses. Clarice usava. A esposa de Paulo. E quando ela riu da piada do marido, aquele cheiro rolou pela sala em ondas. Afundei meus dedos na toalha de mesa, linho branco, importado provavelmente. Tudo aqui era importado. Até o vestido de Mariana tinha vindo de algum lugar com um nome que eu não conseguia pronunciar. Minha filha poderia ter escolhido qualquer um. Paulo continuou, aquele sorriso preguiçoso se espalhando pelo rosto dele como óleo na água. Mas ela insistiu em casar com ele mesmo assim. Então vamos torcer para que este idiota aprenda a se comportar, não é? Mais risadas, mais altas desta vez. Mesa 6, o casal com seda combinando. Mesa 9, a senhora idosa com diamantes na garganta. Mesa 12. Um grupo inteiro deles, homens jovens em ternos caros, o tipo que nunca tinha trabalhado com as mãos. Nem todo mundo riu. Vou dar isso a eles. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis. Se mexeram nas cadeiras. Encontraram algo fascinante em suas taças de champanhe, mas o suficiente deles riu. O suficiente. Gabriel olhou para seus sapatos. Azul marinho. Couro. Ele tinha economizado por 6 meses para comprá-los. Trabalhou turnos duplos na oficina, chegava em casa com graxa embaixo das unhas e aquele orgulho cuidadoso na voz quando os mostrou para mim. Couro de verdade, mãe. Para o meu casamento. Agora ele os encarava como se eles pudessem dizer a ele como desaparecer. Mariana tocou seu braço. Sussurrou algo. Seu rosto tinha aquela expressão. A que ela usava quando o pai dizia coisas assim. Sorriso fino. Leve balançar de cabeça. Aquele olhar que dizia, pai. Para, mas nunca alto o suficiente para realmente pará-lo. Eu tinha visto aquele olhar antes, no jantar de noivado, no almoço de aniversário. Toda vez que Paulo decidia que meu filho precisava ser lembrado do seu lugar. Minhas pernas começaram a tremer embaixo do meu vestido. O vestido era emprestado. Devo mencionar isso. A irmã de Clarice tinha me emprestado porque... Helena, você não pode usar aquela coisa velha num casamento no clube. Era bege. Seda, ela disse, embora parecesse estar usando a pele de outra pessoa. Eu não pertencia aqui, não neste salão com seus pisos de mármore e seus garçons de luvas brancas. Não nesta mesa onde os pratos tinham bordas douradas e os garfos vinham em 4 tamanhos diferentes. Mas Gabriel pertencia aqui ainda menos. E eles estavam garantindo que todos soubessem disso. Paulo entregou o microfone ao MC. Beijou o rosto de Mariana. Bateu no ombro de Gabriel. Aquele tapa forte e jovial que os homens usam quando querem machucar você, mas fazer parecer afeição. Gabriel estremeceu. Eu vi. Apenas um pequeno movimento, mal visível. Mas eu sou a mãe dele. Eu sei como é quando meu filho está tentando se manter inteiro. 42 anos. Era quanto tempo eu vinha praticando a arte de ficar quieta, de sorrir quando homens como Paulo faziam suas piadinhas, de acenar quando eles explicavam coisas que eu já entendia, de existir em salas como esta, como se eu fosse um móvel, útil, invisível, facilmente substituível.
Olhei para Paulo. Realmente olhei para ele, em seu terno carvão que provavelmente custava mais que meu aluguel. Abotoaduras de ouro pegando a luz. Aquele relógio no pulso, o que ele checava constantemente como se o tempo pertencesse a ele pessoalmente. 5 anos atrás, aquele mesmo pulso tinha tremido quando ele assinou papéis no meu escritório. Ele não se lembrava. Eu podia ver no rosto dele o jeito que ele olhava para mim quando se dava ao trabalho de olhar, com aquele reconhecimento vago que você dá a trabalhadores de serviço. A mulher que faz pão, a mãe pobre do Gabriel, alguém para ter pena. Ele não fazia ideia. Não fazia ideia de que a empresa de logística que ele tinha implorado por ajuda agora segurava 40% das garantias do empréstimo dele. Não fazia ideia de que a simples mulher da padaria tinha passado 3 anos documentando cada nota fiscal fraudulenta, cada truque de contabilidade criativa, cada peso que ele tinha escondido no nome da filha. Não fazia ideia de que o contrato que ele assinou sem ler tinha cláusulas que me deixariam tomar tudo. Eu não tinha planejado usar. Tinha dito a mim mesma que era só um seguro. Só no caso de Gabriel ser machucado. Só no caso desta família. Esta família elegante, educada, rica, decidir que meu filho era descartável. Este menino é um idiota. As palavras continuavam ecoando, repetindo, amplificadas. Minhas mãos pararam de tremer. Algo no meu peito ficou muito frio, muito claro. Olhei para Gabriel, olhos vermelhos, ombros curvados para dentro. De pé em seus sapatos de 6 meses de economia, enquanto pessoas que nunca tinham trabalhado um dia riam dele por trabalhar demais. Então olhei para meu celular, sentado na mesa ao lado dos 4 garfos diferentes. Um e-mail. Era só isso que seria necessário. Eduardo, meu advogado, estava esperando o sinal. Tudo estava preparado. Notificações bancárias, documentação de fraude, cláusulas contratuais ativadas, um e-mail e o mundo de Paulo começaria a desmoronar antes da sobremesa ser servida. Meu dedo pairou sobre a tela. Gabriel me viu olhando para meu celular. Seus olhos se arregalaram. Ele balançou a cabeça levemente. Um movimento minúsculo, mal perceptível. Por favor, mãe, não piore as coisas. Era isso que seu rosto dizia. Como se ficar ali e aguentar já não fosse a pior coisa. Como se deixar eles rirem fosse de alguma forma melhor que revidar. Pensei no acordo pré-nupcial. Aquele que Paulo tinha mandado com seu advogado, 27 páginas de linguagem jurídica que todas diziam a mesma coisa. Seu filho não traz nada. Seu filho não é nada. Seu filho vai sair sem nada. Gabriel tinha assinado mesmo assim. Eu a amo, mãe. Como se amor devesse vir com humilhação incluída. Apertei enviar. O e-mail não fez som. Apenas um pequeno rush, mal audível sobre a banda começando a tocar novamente. Jazz, suave, elegante. O tipo de música que custa extra. Ninguém percebeu. Por que perceberiam? Apenas uma velha checando o celular num casamento. Provavelmente mandando mensagem para alguém sobre o menu, sobre as flores, sobre algo pequeno e esquecível. Mas Eduardo percebeu. 300 quilômetros de distância em São Paulo. Sentado em seu escritório com todos os documentos espalhados, ele veria aquele e-mail e começaria a fazer ligações. Para o banco, para as autoridades fiscais, para o cartório de registro empresarial. Amanhã de manhã, Paulo receberia notificações. Amanhã à tarde, ele entenderia o que tinha assinado. Amanhã à noite, ele perceberia que a mãe do idiota tinha acabado de ativar uma cláusula que transferiria as ações da empresa dele para a empresa de logística que garantia seus empréstimos. Mas isso era amanhã. Hoje à noite, agora, Paulo estava voltando para sua mesa, rindo com seus amigos, completamente inconsciente de que seu império já estava caindo. Levantei-me. A cadeira raspou no mármore. Um som agudo. Algumas pessoas olharam. Meus joelhos estavam fracos. Meu vestido emprestado, de repente, parecia apertado demais na garganta. 62 anos de idade.
Era quantos anos eu tinha, velha demais para fazer cenas, velha demais para lutar batalhas, mas não velha demais para terminá-las. Mãe! A voz de Gabriel, mal um sussurro, implorando. Coloquei minha mão no ombro dele. Senti como ele estava tenso, cada músculo travado, corpo preparado para mais humilhação. Chega, eu disse baixinho. Apenas uma palavra, mas eu disse como se falasse sério. Paulo me viu caminhando em direção a ele. Seu sorriso se alargou. Aquele olhar indulgente que homens dão a mulheres quando acham que você vai se envergonhar. Ah, Helena, ele chamou, alto o suficiente para todos ouvirem. Venha, diga algo sobre seu filho. Conte a todos como você está orgulhosa de que ele conseguiu pegar minha filha. Ele estendeu o microfone. Como se fosse uma piada. Como se eu fosse uma piada. Eu peguei. O peso me surpreendeu. Mais pesado do que eu esperava. Metal e malha e o poder de fazer 200 pessoas escutarem, quer quisessem ou não. O salão ficou quieto. Até a banda parou de tocar. Algum sinal do MC, provavelmente, porque isso ia ser ou muito tocante ou muito constrangedor e, de qualquer forma, precisava de silêncio. Olhei para Gabriel. Seus olhos estavam vermelhos, molhados, aquela expressão no rosto, a que significava que ele estava mortificado, aterrorizado, me implorando silenciosamente para apenas dizer algo legal e sentar de volta. Atrás dele, Mariana me observava com sua maquiagem perfeita e seu vestido importado, e a crueldade do pai escrita em cada detalhe caro deste casamento. Limpei a garganta. O microfone amplificou. Áspero, humano. Meu nome é Helena, eu disse. Minha voz tremeu no começo. Só levemente. O suficiente para eu ouvir, mesmo que ninguém mais ouvisse. Eu sou a mãe do Gabriel. Antes de te contar o que eu disse em seguida, preciso saber uma coisa. Deixe um comentário agora. Você já viu alguém que você ama ser destruído em público enquanto todos sorriam? Você já ficou ali sentado, em silêncio, enquanto faziam seu filho se sentir pequeno? Porque o que eu fiz com aquele microfone, algumas pessoas chamaram de vingança, outros chamaram de justiça. O advogado de Paulo chamou de terrorismo emocional. Eu chamo de retribuir um favor. Se você não está inscrito em histórias de vingança de idosos, você está perdendo isso. Histórias sobre pessoas que passaram décadas sendo invisíveis, então lembraram a todos exatamente quem elas eram. Pessoas que aprenderam que paciência não é o mesmo que fraqueza. Inscreva-se agora. Porque a próxima parte, a parte onde eu contei a 200 convidados exatamente quem estava pagando pelo champanhe deles, foi quando tudo que Paulo construiu começou a queimar. Este menino que você chama de idiota, continuei, e minha voz não tremeu mais. Nunca perdeu um dia de trabalho em 7 anos. Olhei para Paulo. Realmente olhei para ele. Deixei ele me ver vendo ele. Ele me ajudou a pagar aluguel desde os 18 anos. Ele consertou carros de vizinhos de graça quando eles não podiam pagar. Ele pagou pelo próprio terno para este casamento. Em dinheiro. Alguém tossiu. Um som nervoso. Ele tem menos dinheiro que você, Paulo, mas mais honra do que você jamais terá. Algumas pessoas começaram a bater palmas, hesitantes, incertas. Paulo revirou os olhos. Alcançou o microfone. Dei um passo para trás. Eu não terminei. A primeira vez que conheci Paulo, eu não sabia que estava conhecendo o homem que destruiria o casamento do meu filho. Eu só sabia que ele tinha mãos macias. Foi isso que notei quando ele apertou minha mão naquele primeiro jantar, como a palma dele parecia algo que nunca tinha tocado nada áspero. Sem calos, sem cicatrizes, apenas pele lisa e relógio caro e o tipo de confiança que vem de nunca ter que se preocupar com aluguel. Então você é o mecânico, ele disse ao Gabriel naquela noite, do jeito que alguém poderia dizer, então você é a infecção. Estávamos sentados no apartamento deles, paredes de vidro, mármore por todo lado.
Um daqueles lugares onde até o ar parece caro, filtrado através de máquinas que zumbem baixinho em cantos que você não consegue ver. Clarice tinha feito reservas num restaurante, o melhor em Ipanema. Helena, você vai adorar. Mas então cancelou em cima da hora porque Paulo queria manter as coisas íntimas. O que significava que ela pediu comida do restaurante mesmo assim, e comemos na mesa deles enquanto eles faziam perguntas ao Gabriel, como se ele estivesse fazendo entrevista para permissão de existir. Trabalho numa oficina, sim, Gabriel respondeu. Sua voz tinha aquela qualidade cuidadosa, a que ele usa quando está tentando muito fazer as pessoas gostarem dele. Também estou estudando à noite administração de empresas. Quero abrir meu próprio lugar um dia. Paulo riu. Não uma risada má. Ainda não. Apenas aquele som fácil e desdenhoso que homens fazem quando acham algo fofo. Sonhos são bons quando você é jovem, ele disse, servindo mais vinho. Vinho italiano, ele tinha mencionado 3 vezes, da vinícola do amigo dele na Toscana. Mas Mariana precisa de estabilidade, não sonhos. Ele disse isso com um sorriso. Essa é a coisa sobre homens como Paulo. Eles te insultam com os dentes à mostra. A mão de Gabriel encontrou a minha debaixo da mesa. Apertou uma vez. Apertei de volta e pensei. Este é o primeiro conflito. Amor ou dignidade? E o amor vai ganhar. Sempre ganha quando você tem 24 anos e ela olha para você como se você fosse feito de luz. Observei Mariana do outro lado da mesa. Ela era bonita. Vou dar isso a ela. Clavícula delicada, maquiagem cuidadosa, o tipo de postura que vem de escolas caras. Ela ficava tocando o braço de Gabriel quando o pai dela falava, tapinhas reasseguradores que diziam não o escute sem nunca realmente contradizê-lo. Clarice me perguntou sobre a padaria. 20 anos agora, eu disse a ela. Desde que Gabriel era pequeno. Isso é maravilhoso, ela disse, na voz que as pessoas usam quando querem dizer o oposto. Tão importante ter uma profissão. A empregada da minha irmã, ela também faz pães, faz o pão de queijo mais incrível. Ela sorriu para mim. Eu sorri de volta. Ambas fingindo que não entendíamos o que ela tinha acabado de fazer. Me comparou com a ajuda, estabeleceu a hierarquia, garantiu que eu soubesse qual degrau da escada eu ocupava. Gabriel não percebeu. Ele estava ocupado demais observando Mariana, memorizando o jeito que a luz batia no cabelo dela, provavelmente compondo poesia terrível na cabeça do jeito que garotos apaixonados fazem. Mas eu percebi. Eu percebo tudo. É isso que 42 anos de ser invisível te ensina. Você aprende a observar, a catalogar, a lembrar. Percebi o jeito que Paulo checou o celular durante o jantar, mal olhando para a antes de largá-lo. Pessoas importantes ligando. Sempre pessoas importantes. Percebi o jeito que o sorriso de Clarice nunca chegava aos olhos quando ela olhava para Gabriel. Percebi o contrato pré-nupcial, sentado na mesinha lateral, apenas visível pela porta do escritório de Paulo. Pilha grossa de papéis, já impresso, já preparado. Eles sabiam deste jantar há 2 semanas. O contrato estava pronto depois de uma. O acordo pré-nupcial chegou na minha casa 3 dias depois, entregue pessoalmente por um homem de terno que me fez assinar por ele como se fosse uma intimação judicial. O que suponho era 27 páginas. Li 2 vezes, então liguei para Gabriel. Ele veio depois do turno, ainda cheirando a óleo de motor e borracha de pneu. E sentamos na minha mesa de cozinha, a que eu tinha comprado usada 15 anos atrás, a com a marca de queimadura de quando ele tentou me fazer café da manhã aos 7 anos. E lemos juntos. É só proteção, Gabriel disse, virando páginas sem realmente lê-las. Para o apartamento, os investimentos, coisas que os pais dela deram a ela. É normal, mãe. Leia a seção 7, eu disse. Ele leu. Sua mandíbula se enrijeceu. A seção 7 dizia que, em caso de divórcio, quaisquer bens adquiridos durante o casamento seriam considerados propriedade de Mariana, a menos que Gabriel pudesse provar,
com documentação, que sua renda especificamente os comprou. Então, se comprarmos um sofá juntos, Gabriel disse lentamente, e eu pagar metade, mas não puder provar qual metade é dela. Sim. E se comprarmos um carro, dela. E se nós, tudo, Gabriel. Tudo é dela. Você sai com o que estiver na sua conta bancária pessoal naquele momento. Nada mais. Ele largou os papéis, encarou as mãos. Aquelas mãos que reconstruíam motores, que consertavam sistemas de freio, que chegavam em casa pretas de graxa toda noite, porque ele trabalhava no mundo real, onde as coisas quebram e precisam ser consertadas. Eu a amo, ele disse baixinho, como se isso respondesse tudo. Eu sei que sim. Ela não é como eles. Ela é diferente. Talvez. Eu não me importo com dinheiro, mãe. E foi aí que eu fiquei com raiva. Não raiva alta, o outro tipo, o tipo que fica sentado no seu peito como uma pedra. É exatamente por isso que você deveria se importar, eu disse. Porque você a ama. Você vai dar tudo. Eles estão garantindo que você não receba nada de volta. Você não entende? Eu entendo perfeitamente. Eles estão comprando seguro. Não contra divórcio, contra você importar. Ele olhou para mim, então. Realmente olhou, e vi algo no rosto dele que nunca tinha visto antes. Ressentimento. Você está apenas com ciúme, ele disse. Cada palavra cuidadosa, mirada. Porque eles têm tudo que você nunca teve. Porque eu estou com alguém que não teve que trabalhar 3 empregos só para pagar uniformes escolares. As palavras bateram como um tapa. Fiquei ali sentada, sentindo elas afundarem, observando meu filho perceber o que ele tinha acabado de dizer. Mãe! O rosto dele desmoronou. Mãe, eu não quis dizer. Mas ele quis dizer. Essa é a pior parte. Ele quis dizer porque eles já tinham começado o trabalho. Já tinham começado a reescrever a história na cabeça dele. Sua mãe é amargurada. Sua mãe não entende. Sua mãe é de um mundo diferente. Você deveria ser grato por estarmos te deixando entrar no nosso. Assine aqui. Prove que você conhece seu lugar. Ele assinou 2 dias depois. Trouxe de volta para mim, olhos inchados, mãos tremendo, aquele contrato com seu nome em tinta azul, arrumada no fim da página 27. Me desculpa, ele sussurrou, pelo que eu disse. Me desculpa tanto. Eu o segurei enquanto ele chorava. 24 anos e chorando na cozinha da mãe porque tinha escolhido o amor e sabia, lá no fundo, que isso ia custar tudo. Mas eu não chorei. Estava ocupada demais planejando. As pessoas acham que eu sou só uma padeira. Eu deixo elas pensarem isso. É mais fácil assim, mais seguro. Ninguém faz perguntas quando você cheira a pão e farinha. Ninguém olha de perto quando você é só a mulher atrás do balcão, mãos empoeiradas de fermento, acordada desde as 4 da manhã. Mas antes de Gabriel nascer, eu era casada com um homem que era dono de uma empresa de logística. Renato. O nome dele era Renato. Nos conhecemos quando eu tinha 19 anos. Casamos aos 20. Ele tinha 6 caminhões e grandes sonhos e uma tendência de fazer promessas que não conseguia cumprir. Para clientes, para bancos, para mim. O casamento durou 12 anos. Tempo suficiente para construir algo. Não tempo suficiente para fazer dar certo. Ele era infiel. Constantemente. Mulheres que trabalhavam no escritório, mulheres que ele conhecia em bares, mulheres cujos nomes eu parei de tentar lembrar. Quando Gabriel tinha 10 anos, pediu o divórcio. Renato lutou. Não porque me amava, mas porque dividir bens significava admitir que ele tinha bens que valiam a pena dividir. O advogado que contratei era bom. Paciente. O tipo de homem que lê letras miúdas e faz perguntas desconfortáveis. Eduardo. Ainda meu advogado. 22 anos depois, quando o acordo saiu, fiquei com 40% da empresa. Renato manteve o controle, mas eu mantive as ações. Ele disse que era temporário, que ia me comprar quando as coisas melhorassem. As coisas nunca melhoraram.
2 anos depois, Renato morreu num acidente de carro, bêbado, 3 da manhã. A empresa foi para o irmão dele, Carlos, que era inteligente o suficiente para saber que precisava de ajuda e orgulhoso demais para pedir publicamente. Então me tornei a sócia silenciosa. O nome em documentos que ninguém importante via. Aprendi logística, aprendi contratos, aprendi quais perguntas fazer quando homens vinham pedindo caminhões e garantias e ajuda. Usava minhas roupas empoeiradas de farinha para reuniões, deixava eles me subestimarem e reconstruí o que Renato tinha quase destruído. Quando Gabriel trouxe Mariana para me conhecer, a empresa de logística tinha 32 caminhões, contratos com 4 construtoras e alavancagem suficiente para garantir empréstimos significativos. Nunca contei a Gabriel. Por que contaria? Ele estava feliz pensando que a mãe só fazia pão e, de alguma forma, sempre tinha dinheiro suficiente para o aluguel. História simples, história limpa. O tipo de história que me deixava ficar invisível. Paulo veio até mim 3 anos antes do casamento. Não até mim, exatamente, até a empresa de logística. Ele não sabia que eu era a mãe de Gabriel no começo. Ele só sabia que precisava de caminhões e alguém para garantir seus empréstimos bancários. A construtora dele estava crescendo rápido, rápido demais. O tipo de crescimento que funciona com crédito e aparências e torcendo para ninguém olhar de perto para si a fundação. Um dos fornecedores dele tinha desistido. O banco queria mais garantias antes de estender a linha de crédito. Sem caminhões, os projetos dele iam parar. Sem garantias, o banco começaria a fazer perguntas. Perguntas que Paulo não podia responder. Ele entrou no escritório de Carlos em seu terno caro, com suas mãos macias e seu desespero mal escondido atrás daquele sorriso preguiçoso. Carlos me ligou. Helena, temos um cliente, contrato grande, risco maior. Você deveria ouvir isso. Fui para a reunião cheirando a pão. O rosto de Paulo quando me viu. Deus queria ter tirado uma foto. Confusão primeiro, depois reconhecimento. Depois aquele cálculo rápido. Isso é um problema? Helena, ele disse devagar, a mãe do Gabriel. Sim, você trabalha aqui? Eu sou dona de 40% daqui. O sorriso dele enrijeceu. Só um pouco, só o suficiente. A vida é engraçada, não é? Ele riu, alto demais. Somos praticamente família. Talvez possamos nos ajudar. Ele precisava de 15 caminhões. Precisava da minha assinatura em documentos de garantia para um empréstimo no valor de 2 milhões de reais. Precisava rápido. O contrato que ele trouxe era simples. Termos padrão. Taxas mensais, percentual de lucro, banco como primeiro credor se as coisas dessem errado. Disse a ele que precisava que meu advogado olhasse. Paulo franziu a testa. Helena, somos família. Você não confia em mim? Eu confio em todo mundo, eu disse. Mas pago Eduardo para não confiar em ninguém. Eduardo reescreveu o contrato. Adicionou cláusulas. Colocou elas em seções sobre condições de inadimplência e transferências de responsabilidade, linguagem sobre comportamento fraudulento, contabilidade criativa, deturpação material, cláusulas que diziam: se Paulo mentisse, se Paulo trapaceasse, se Paulo fizesse qualquer coisa que colocasse em risco a empresa que o apoiava, a empresa de logística poderia exercer direitos para assumir ações do negócio dele, silenciosamente, legalmente. Paulo mal leu. Eu vi ele passar os olhos, virar páginas, checar o relógio. Sim, sim, tudo padrão, ele murmurou, assinando com floreio. Ele saiu achando que tinha usado a mãe idiota do mecânico. Alguns homens são arrogantes demais para ler as coisas que vão arruiná-los. Ao longo dos próximos 2 anos, Eduardo e eu coletamos documentos. Não porque eu planejava destruir Paulo. Não porque eu queria vingança. Só porque eu presto atenção. E o que vi me deixou nervosa.
pagamentos atrasados, notas fiscais que não batiam direito, dinheiro se movendo entre contas em padrões que pareciam alguém tentando esconder pegadas. Então, uma funcionária de Paulo, uma mulher que ele demitiu por problemas de atitude, veio até Carlos procurando trabalho. Ela trouxe um presente, um pendrive. Eu guardei cópias, ela disse. De tudo, os livros de verdade. Os que ele mostra às autoridades fiscais são criativos. Eu a contratei. Não porque eu queria o pendrive, porque alguém que é demitido por ter problema de atitude geralmente só se recusou a mentir. Passamos pelos arquivos devagar, Eduardo e eu, noites até tarde depois que a padaria fechava. Paulo estava inflando notas fiscais, reportando receita menor que a real, movendo dinheiro pelas contas de Mariana. Ela estava listada como dona do apartamento, na praia, de investimentos, de bens que eram realmente de Paulo, mas escondidos no nome dela para evitar impostos. Não ilegal o suficiente para processar facilmente, mas ilegal o suficiente para acionar as cláusulas no nosso contrato. Ilegal o suficiente para fazer o banco ficar muito, muito interessado. Tranquei os documentos no cofre de Eduardo e disse a ele: espero nunca ter que usar isso. Ele assentiu. Mas se usar, você não será quem começou essa guerra. No jantar de noivado, Paulo fez um brinde. A minha filha e sua escolha é interessante. Algumas pessoas são muito sortudas de casar com classe de verdade. Vamos torcer para que ele aprenda rápido. Todo mundo riu. Gabriel encarou o prato. Naquela noite fui para casa e mandei uma mensagem para Eduardo. Mova um dos pagamentos mensais de Paulo para a conta secundária. Prepare os documentos. Só por precaução. Só se Gabriel fosse machucado algum dia. Paulo passou 3 anos achando que eu era só a padeira que deu sorte. A mãe pobre que deveria ser grata por seu filho ter chamado a atenção de uma garota rica. Ele não fazia ideia de que eu estava construindo um caso contra ele desde o dia que ele assinou aquele contrato sem ler. Inscreva-se em histórias de vingança de idosos. Se você entende isso, as pessoas mais perigosas não são as que gritam, são as que documentam, as que esperam, as que deixam você cavar sua própria cova enquanto elas afiam a pá. Porque o que aconteceu naquele casamento, o que eu fiz com aquele microfone, isso não foi vingança. Foi só eu finalmente descontando um cheque que Paulo assinou há 3 anos. Aperte inscrever-se. O próximo capítulo é onde tudo que ele construiu desmorona. De pé ali com aquele microfone, vendo Paulo alcançá-lo, vendo 200 pessoas esperarem para ver se eu ia me envergonhar, eu não estava mais nervosa. Eu estava só cansada. Cansada de homens como ele. Cansada de ver meu filho se desculpar por existir. Cansada de 42 anos, sendo a mulher que fazia pão e ficava quieta e deixava pessoas como Paulo decidirem quem importava. Eu não terminei, eu disse de novo. Paulo parou de alcançar. Seu sorriso congelou, ainda ali, mas errado agora. Incerto. Paulo, eu disse naquele microfone, minha voz chegando a cada canto daquele salão caro. Você se lembra do dia que veio a empresa de logística com o chapéu na mão? O rosto dele mudou. Só um pouco. Quando você precisava de caminhões? Quando o banco recusou mais crédito a menos que alguém respeitável te apoiasse? Um murmúrio passou pela multidão. Confusão, interesse. Esse não era o discurso tocante da mãe do noivo que eles esperavam. Você se lembra de quem assinou a garantia do seu empréstimo? Paulo abriu a boca. Fechou. Eu sorri. Não um sorriso legal. Porque eu me lembro. O silêncio naquele salão não era pacífico. Era o tipo de silêncio que vem logo antes de algo quebrar. Como o momento entre o relâmpago e o trovão. Todo mundo prendendo a respiração. Esperando. A mão de Paulo caiu ao lado. Helena. Ele começou, voz tensa. Esse não é o momento. Ah, é exatamente o momento, eu disse. O microfone parecia mais leve agora. Ou talvez eu me sentisse mais forte. Difícil dizer a diferença. Olhei para os convidados.
Todas aquelas pessoas bonitas em suas roupas bonitas, sentadas em mesas que custavam mais que meu aluguel mensal. Alguns deles estavam se inclinando para a frente agora. Outros tinham celulares fora, nem escondendo mais. Bom, que gravassem isso. Todo mundo nesta sala pode gostar de saber uma coisa, continuei. Minha voz firme, clara. O elegante Paulo, que chama meu filho de idiota, não teria sua empresa se a mãe desse idiota não tivesse acreditado nele. Suspiros, pequenos, espalhados pela sala como sementes. Eu não sou só uma padeira, eu disse, olhando diretamente para Clarice agora. Ela tinha ficado muito pálida. A mão dela apertou o braço de Paulo. Eu sou a garantidora do empréstimo bancário principal do seu marido. Eu possuo 40% da empresa de logística que apoia cada caminhão, cada entrega, cada contrato que mantém o negócio de construção dele vivo. A mandíbula de Paulo se contraiu. Aquele sorriso preguiçoso tinha ido completamente embora agora. A senhora está confusa, dona. Ele disse alto, tentando rir, tentando fazer parecer que eu era uma velha senil tendo algum tipo de surto. Este é o casamento da minha filha, por favor. Eu não estou confusa, eu disse. Eu estou muito, muito clara. Levantei meu celular. Deixei todos verem. Logo antes de eu caminhar até este microfone, mandei um e-mail para o seu banco e para o meu advogado, confirmando que estou retirando minha garantia com efeito imediato. O murmúrio ficou mais alto. Pessoas se virando umas para as outras, sussurrando. Paulo deu um passo em minha direção. Você não pode fazer isso. Temos um contrato. Sim, temos. Eu sorri. Aquele que você assinou sem ler. Aquele com cláusulas sobre conduta antiética e deturpação material. O rosto dele mudou. Entendimento batendo nele como água fria. Do que você está falando? Estou falando de fraude, Paulo. Estou falando de notas fiscais infladas, sobre dinheiro que você vem movendo no nome da sua filha para esconder das autoridades fiscais, sobre 2 conjuntos de livros, um para o governo, um para você. Mariana fez um pequeno som. A mão dela voou para a boca. Isso é insano, Paulo começou. Eduardo já arquivou tudo com as autoridades apropriadas. Eu disse calmamente. O banco, a Receita Federal, tudo documentado, tudo verificado. Eu podia ver suor agora. Gotas reais dele se formando na linha do cabelo de Paulo. Amanhã de manhã, o banco vai cobrar suas dívidas. Eles vão olhar seus livros de verdade. Eles vão ver o que você tentou esconder. Sua casa é garantia. Seus carros. O apartamento na praia que você colocou no nome de Mariana para protegê-lo. Clarice levantou. Isso é verdade? A voz dela rachou. Paulo, isso é verdade? Ele não respondeu a ela. Ele estava me encarando como se eu tivesse acabado de crescer uma segunda cabeça. Você está blefando, ele disse, mas sua voz tremeu. Você está com raiva e está blefando, é... Virei a tela do celular para ele. Mostrei o e-mail enviado. O horário. A resposta automática de Eduardo. Recebido. Prosseguindo conforme discutido. A cor saiu do rosto de Paulo. Alguém no fundo começou a sussurrar. Depois, outra pessoa. Em segundos, a sala inteira estava zumbindo. Um zumbido baixo de choque e fofoca, e celulares sendo puxados para mandar mensagem para outras pessoas que não estavam ali. Olhei para Gabriel. Ele estava me encarando com uma expressão que eu não conseguia ler. Choque, confusão, talvez um pouco de admiração. Vocês todos riram quando ele chamou meu filho de idiota, eu disse, me dirigindo à sala agora. Todos eles. Cada pessoa que tinha achado a crueldade de Paulo divertida. Mas a única razão pela qual a família dele ainda está de pé é porque meu filho, o mecânico que vocês zombam, nunca soube dizer não quando alguém precisava de ajuda. Ele disse sim à humilhação por amor. Minha voz falhou. Só um pouco. Eu não vou mais dizer sim. Entreguei o microfone ao MC. Não a Paulo. A banda começou a tocar de novo. Desajeitado, tropeçando, como se não soubessem o que mais fazer.
Metade dos convidados já estava de pé, alguns indo para as saídas, outros se aglomerando em grupos, celulares fora, já espalhando essa história para todos que conheciam. Paulo só ficou ali, congelado. Virei para Gabriel. Você não precisa continuar com isso se não quiser. Eu disse a ele baixinho. O microfone tinha ido, mas de alguma forma minha voz ainda levava. Você não deve sua dignidade a ninguém. As mãos dele estavam tremendo. Os olhos dele encontraram os de Mariana. Ela estava chorando. Rímel escorrendo pelo rosto perfeito. Pai, ela sussurrou. O que você fez? Você acabou de ver um milionário perceber que ia perder tudo porque não se deu ao trabalho de ler um contrato, porque achou que uma padeira era boba demais para entender cláusulas e responsabilidade e documentação de fraude. Se você não está inscrito em histórias de vingança de idosos, você está perdendo isso, os finais mais satisfatórios. As histórias onde a pessoa que todo mundo subestimou lembra a eles exatamente quem são. Inscreva-se agora, porque o próximo capítulo, onde o império inteiro de Paulo desmorona em 48 horas, é quando você vê como são as consequências reais. Eles se casaram mesmo assim, tecnicamente. Depois de 20 minutos de caos, depois de Paulo e Clarice desaparecerem numa sala dos fundos, com vozes altas e portas batidas, depois que metade dos convidados foi embora e a outra metade ficou pela fofoca, Gabriel e Mariana ainda assinaram o livro de casamento. Mas não houve primeira dança, nem corte de bolo, nem saída grandiosa com pétalas de rosa e aplausos. Só duas crianças em roupas de casamento, sentadas no escritório do padre, assinando papéis com mãos tremendo, enquanto as mães esperavam do lado de fora. Quando saíram, os olhos de Mariana estavam vermelhos e inchados. Gabriel parecia ter envelhecido 5 anos. Paulo e Clarice já tinham ido embora. Saíram por uma saída lateral, alguém disse. A irmã de Clarice os levou. A coordenadora do casamento me perguntou se deveriam servir o jantar. Olhei para o salão quase vazio, para as rosas brancas murchando em seus vasos, para as mesas onde só os fofoqueiros verdadeiramente comprometidos permaneciam. Não, eu disse. Acho que terminamos aqui. Eles vieram ao meu apartamento naquela noite, ainda em suas roupas de casamento, a gravata de Gabriel frouxa, o véu de Mariana abandonado em algum lugar. Fiz café, forte, do jeito que Gabriel gosta. Sentamos na minha pequena sala, a com o sofá velho e a televisão que só pega metade dos canais e as fotografias de Gabriel em todas as idades, cobrindo uma parede inteira. Por muito tempo, ninguém falou, então Mariana começou a chorar de novo. Não choro delicado, soluços reais e feios. Eu não sabia, ela disse entre soluços. Dona Helena, eu juro, eu não sabia sobre o dinheiro, as contas, nada disso. Ele usou meu nome e eu não sabia. Eu acreditei nela. Ela parecia menos uma princesa agora e mais uma garota cujo entendimento inteiro da família tinha acabado de se estilhaçar. Gabriel a segurou, acariciou o cabelo dela, fez aqueles sons suaves que as pessoas fazem quando não há palavras que ajudem. Finalmente, ele olhou para mim. Mãe, ele disse baixinho, você destruiu a vida dele. Coloquei minha xícara de café, olhei para meu filho lindo e gentil, que tinha passado 5 anos se fazendo menor para outras pessoas se sentirem maiores. Não, eu disse. Eu a devolvi para ele. Os telefonemas começaram às 7 da manhã seguinte. Eu sei porque Eduardo me mandou mensagem. Primeiro dominó caindo. Banco ligou para Paulo às 6h47. Às 8, Paulo tinha 3 instituições diferentes exigindo reuniões. Às 9, o contador dele tinha pedido demissão. Às 10, Clarice sabia de tudo. Eduardo me manteve atualizada ao longo do dia. Não porque pedi, porque ele sabia que eu precisava saber que era real, que Paulo não ia dar um jeito de sair dessa com charme. Banco congelou linha de crédito, exigindo auditoria completa. Receita Federal abriu investigação.
3 fornecedores ligaram, perguntando sobre garantias de pagamento. O advogado dele acabou de me ligar. Paulo quer negociar. Essa última mensagem me fez sorrir. Diga a ele que negociações acabaram. Escrevi de volta. Ele pode cooperar ou pode lutar no tribunal. Essas são as opções dele. Eduardo mandou de volta um emoji de joinha. Ele tem 67 anos e ainda está aprendendo a mandar mensagem direito. Gabriel veio naquela tarde, sozinho, desta vez. Mariana estava no apartamento da mãe, ou o que costumava ser o apartamento da mãe antes de descobrirem que estava hipotecado 3 vezes. O banco está levando tudo, Gabriel disse. Ele parecia exausto. A casa, os carros, estão investigando o apartamento na praia. Mariana pode perder isso também. Só se ela não cooperar, eu disse. Se ela mostrar a eles que não sabia, se ela testemunhar sobre o que Paulo fez, eles provavelmente vão deixar ela ficar com ele. Foi um presente, legalmente. Um presente comprado com dinheiro roubado. Roubado é uma palavra forte e legalmente protegido. Talvez. Gabriel riu. Um som oco. Mãe, você está falando como advogada. Conheço Eduardo há 22 anos. Um pouco pega. Ele sentou na minha mesa de cozinha, a mesma mesa onde tínhamos lido o acordo pré-nupcial 3 anos atrás, onde ele tinha chorado depois de assiná-lo. Paulo veio ao nosso apartamento esta manhã, Gabriel disse baixinho, implorando Mariana para te ligar, para te pedir para consertar isso. E o que ela disse? Ela disse a ele para ir embora. Disse que não sabe mais quem ele é. A voz de Gabriel rachou. Ele estava chorando, mãe, realmente chorando, dizendo que o banco vai tomar tudo, que vamos ficar na rua, que eu fiz isso. Você não fez nada. Ele disse que eu envenenei a filha dele contra ele, que você... Gabriel parou, engoliu em seco. Ele disse que você é uma vadia vingativa que não aguentava vê-lo bem-sucedido. Assenti devagar. E o que você acha? Gabriel olhou para as mãos, aquelas mãos de mecânico com suas manchas permanentes de graxa e calos. Eu acho, ele disse finalmente, que você fez o que eu deveria ter feito 3 anos atrás. Acho que você disse não quando eu estava com medo demais para dizer. Você não estava com medo, você estava apaixonado. Eu estava os dois. Ficamos sentados em silêncio por um momento. O que acontece agora? Gabriel perguntou. Agora Paulo tem 30 dias para decidir. Ele pode cooperar, admitir a fraude, entregar bens voluntariamente, fazer restituição. Eduardo convenceu o promotor de que isso pode ser suficiente para evitar acusações criminais. E se ele lutar? Então ele perde tudo no tribunal, incluindo sua liberdade. Provavelmente. Fraude fiscal nessa escala? Eles vão fazer um exemplo dele. Gabriel assentiu. Processando. A empresa de logística fica com o negócio dele de qualquer jeito? 40%. Sim, o contrato estava claro. Você vai ficar com ele? Pensei nisso. Sobre ser dona de parte da empresa de Paulo. Sobre entrar em reuniões de diretoria e ver o nome dele em documentos. Não, eu disse. Vou vender minha parte de volta para os sócios dele. Eles são homens decentes. Foi só Paulo que era podre. Eles podem me comprar, administrar direito. Tenho a padaria. Tenho o suficiente. Você poderia ter milhões, mãe? Poderia, mas aí estaria fazendo isso por dinheiro. E não fiz isso por dinheiro. Por que você fez? Olhei para meu filho, para o menino que tinha criado sozinha. O que consertava carros de vizinhos de graça e economizou 6 meses por sapatos de couro e amava uma garota tanto que estava disposto a ser chamado de idiota na frente de 200 pessoas. Porque você merecia melhor, eu disse simplesmente. Porque por 42 anos eu vi homens como Paulo decidirem quem importa e eu estava cansada disso. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas. Me desculpa, ele sussurrou. Pelo que eu disse, sobre você ter ciúmes. Eu não quis. Sim, você quis, e você não estava completamente errado. Estendi a mão pela mesa,
Peguei a mão dele. Eu estava com ciúmes, não do dinheiro deles, mas de quão facilmente eles te fizeram duvidar de si mesmo. Quão rápido você começou a se desculpar por existir. Eu a amo, mãe. Eu sei, essa nunca foi a questão. A questão era se ela te amaria o suficiente para te escolher em vez do orgulho do pai dela. Ela me escolheu, Gabriel disse. Ontem à noite, quando o pai dela tentou botar a culpa de tudo em nós. Ela disse a ele para ir embora. Ela me escolheu. Bom, eu disse. Então talvez esse casamento tenha uma chance, afinal. Paulo foi de chamar meu filho de idiota, a implorar por misericórdia em 18 horas. Não porque eu fui cruel, porque eu fui paciente, porque eu documentei tudo, porque eu li contratos e ele não. Inscreva-se em histórias de vingança de idosos, porque vingança não é sobre raiva. É sobre ser inteligente o suficiente para deixar alguém se destruir enquanto você segura os recibos. Os capítulos finais são os próximos, e eles são ainda melhores do que você pensa. 3 meses depois, Paulo assinou os papéis. Eduardo me ligou do escritório dele, voz quente de satisfação. Ele cooperou, divulgação completa, entrega de bens, acordo de restituição. O promotor está recomendando nenhuma prisão. E a empresa? Seus 40% são transferidos oficialmente semana que vem. Já tenho 2 compradores interessados, ambos oferecendo preços justos. Estava na minha padaria, telefone pressionado no ouvido, poeira de farinha pousando nos meus ombros como neve. Pela janela, podia ver Gabriel do outro lado da rua na oficina. Ele estava ensinando algo a um jovem aprendiz, gesticulando com as mãos, paciente mesmo quando o menino cometia erros. Venda para aquele que tratar melhor os trabalhadores, eu disse. Eduardo riu. Não a oferta maior? Dinheiro é só dinheiro, Eduardo. As pessoas lembram como você as trata. Depois que desligamos... Olhei em volta da minha padaria. Mesmo os fornos que tinha usado por 20 anos, mesmo o piso de azulejo rachado, mesma placa desbotada lá fora que dizia Padaria Helena, em letras que eu mesma pintei. Podia reformar agora, expandir, comprar a loja ao lado, contratar mais gente, transformar isso em algo maior. Mas gostava do jeito que estava, pequena, minha, honesta. Algumas coisas não precisam mudar só porque você pode pagar para mudá-las. Gabriel e Mariana não foram para a lua de mel. A viagem extravagante para a Europa que Paulo tinha planejado, passagens de classe executiva, hotéis 5 estrelas, restaurantes onde o cardápio não listava preços. Tudo isso desapareceu quando o banco congelou as contas dele. Em vez disso, eles passaram 2 semanas numa pequena pousada em Paraty, um lugar que Gabriel achou online, simples e limpo, onde podiam caminhar na praia e não pensar em auditorias bancárias ou investigações federais, ou famílias se desfazendo. Quando voltaram, pareciam diferentes, mais leves de alguma forma, como se tivessem largado algo pesado. Eles se mudaram para um apartamento pequeno perto da minha padaria. Não a torre de vidro de Paulo, não o palácio de mármore de Clarice, só um lugar de 2 quartos no 3º andar com boa luz e uma varanda onde Mariana começou a cultivar ervas. Manjericão, orégano, hortelã. Ela me disse orgulhosa na primeira vez que visitei. Estou aprendendo a cozinhar de verdade, não só fazer reservas. Ela disse isso sem ironia, sem vergonha. Só uma garota aprendendo coisas que o dinheiro da mãe tinha impedido que ela precisasse saber. Gabriel foi promovido na oficina. Gerente agora. Supervisionando 3 outros mecânicos. O dono, seu Roberto, tinha visto o drama do casamento se desenrolar. Todo mundo tinha. E a resposta dele foi simples. Esse menino conhece motores e conhece lealdade. Essas são as únicas 2 coisas que importam. O aumento não foi enorme, mas foi merecido. E Gabriel tinha orgulho disso. Eu podia ver no jeito que ele andava agora. Ombros para trás, cabeça erguida, não se desculpando por ocupar espaço,
Mariana também conseguiu um emprego, ensinando inglês numa escola de idiomas, não porque precisavam do dinheiro, embora precisassem, mas porque ela queria. Tenho um diploma que nunca usei, ela me disse tomando café num domingo. Pai sempre disse que eu não precisava trabalhar, que era abaixo de nós. Mas eu gosto, Dona Helena. Eu gosto de ter algo que é meu. Ela me chamava de Dona Helena agora. Não formalmente, afetuosamente. Do jeito que você se dirige a alguém que conquistou respeito. Eu gostava. Clarice deixou Paulo 6 semanas depois do casamento. Não permanentemente, mas tempo suficiente para deixar claro. Ela se mudou para a casa da irmã, a mesma irmã que tinha me emprestado o vestido bege, e entrou com separação legal de bens. Não divórcio, só proteção. Garantindo que qualquer ruína financeira que Paulo tinha criado não a engolisse inteira. Ela veio me ver uma vez, sem avisar. Eu estava fechando a padaria quando ela apareceu na porta. Mais magra do que eu lembrava. Casaco caro, mas caía errado nela, como se tivesse perdido peso rapidamente. Helena, ela disse, sem sorriso, sem fingimento. Clarice. Ficamos ali por um momento. 2 mulheres que tinham sentado nas mesmas mesas, comido as mesmas refeições, visto o mesmo homem destruir a mesma noite. Vim pedir desculpas, ela disse finalmente. Esperei, por rir, no casamento, quando Paulo chamou Gabriel de idiota. Eu ri porque... Ela parou, engoliu, porque eu sempre rio quando Paulo faz piadas, mesmo quando não são engraçadas, mesmo quando são cruéis. Por quê? Porque é mais fácil do que discordar. Assenti devagar, entendendo mais do que ela provavelmente queria que eu entendesse. Mariana disse que você está vendendo sua parte da empresa. Clarice continuou. Que você poderia levar milhões, mas está indo embora. Sim. Por quê? Porque não fiz isso por dinheiro, eu disse. Fiz para que meu filho parasse de se encolher para caber em salas onde nunca foi desejado. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas, reais, não do tipo decorativo que ela usava em galas de caridade. Eu ensinei Mariana a casar bem, ela sussurrou. A escolher segurança, status. Nunca ensinei ela a escolher alguém que lutaria por ela, alguém que... A voz dela quebrou. Gabriel ficou. Quando tudo desmoronou. Quando perdemos a casa e os carros e a reputação de Paulo. Gabriel ficou com ela. Sim, Paulo não teria feito isso. Se fosse o contrário, se minha família tivesse desmoronado e não tivéssemos nada, ele teria me deixado. Não argumentei. Nós 2 sabíamos que ela estava certa. Não estou pedindo perdão, Clarice disse. Só queria que você soubesse. Eu vejo agora o que você viu anos atrás. Ela foi embora sem esperar resposta. Tranquei a porta da padaria e pensei sobre casamentos, sobre os que sobrevivem a crises e os que não, sobre o que significa escolher alguém quando escolhê-los não é mais conveniente. 6 meses depois do casamento, Gabriel veio até mim com uma proposta. Não de casamento, de negócios. Mãe, quero abrir minha própria oficina, ele disse. Estávamos sentados na minha mesa de cozinha de novo. Sempre aquela mesa, o lugar de tantas conversas que moldaram nossas vidas. Me conta, eu disse. Ele espalhou papéis pela mesa. Projeções de orçamento, listas de equipamentos, um local que tinha vistoriado, uma pequena garagem na Lapa, nada chique, mas com boa estrutura. Economizei R$30.000, ele disse. Não é suficiente para tudo, mas seu Roberto disse que se eu fizer isso, ele não vai ficar bravo. Ele vai me mandar clientes até eu construir minha própria reputação. Quanto você precisa? Mais 70.000, para equipamentos, licenças, depósitos. O banco disse que me emprestaria 40 se eu tivesse um fiador. Ele olhou para mim, não implorando, não exigindo, só perguntando. Vou ser fiadora, eu disse, mas não por 40, pelo valor total. Mãe, me escuta. Você tem 29 anos,
Trabalha desde os 18. Nunca me pediu nada que não precisasse. Quando quis sapatos de couro para o casamento, economizou sozinho. Isso é diferente. Não, não é. Estendi a mão pela mesa, peguei a dele. Você merece isso. Não porque é meu filho, porque você conquistou. E não estou te dando dinheiro. Estou investindo em alguém em quem confio. Os olhos de Gabriel brilharam. Vou te pagar de volta. Cada peso, com juros. Eu sei que vai. E quando fizer, vai pegar esses juros e investir no próximo mecânico jovem que precisar de uma chance. Apertamos as mãos. Formal, respeitoso. Como sócios de negócios. Porque era isso que éramos agora. Cortei meu cabelo em julho. Fui a um salão. Não um lugar barato onde geralmente cortava, mas um salão de verdade onde te ofereciam café e perguntavam o que você queria em vez de só presumir. Curto, eu disse à cabeleireira. Uso longo há 30 anos. Quero algo diferente. Ela cortou até os ombros. Adicionou camadas. Usou algum produto que fez brilhar. Quando olhei no espelho, mal me reconheci. Eu parecia visível. Naquela noite, fui fazer compras. Não nas lojas de desconto onde comprava minha farinha e meus vestidos simples de algodão. Em outro lugar. Encontrei um vestido, azul cobalto, justo na cintura. O tipo de vestido que eu teria olhado anos atrás e pensado isso não é para mulheres como eu. Comprei mesmo assim. Usei na próxima reunião da empresa de logística. Carlos olhou 2 vezes quando entrei. Helena, a cor é demais? Não, ele disse sorrindo. É perfeita. Você parece alguém que é dona de 40% de uma empresa. Temporariamente, lembrei a ele. Vou vender minhas ações mês que vem. Eu sei, maior erro que você vai cometer. Talvez, mas vai ser meu erro. E eu posso cometer esses agora. A oficina de Gabriel abriu em setembro. Cerimônia pequena. Só família e alguns amigos. Seu Roberto veio, trouxe uma garrafa de champanhe. Mariana fez uma faixa que dizia Oficina Gabriel Concertos Honestos, em letras caprichadas. Concertos honestos. Gostei disso. A primeira cliente foi uma mulher com um Volkswagen de 15 anos e pouco dinheiro. Gabriel consertou os freios, cobrou metade do que a maioria dos lugares cobraria e explicou exatamente o que tinha feito para ela entender. Ela chorou quando pagou. Todo mundo me disse que eu precisava de um carro novo, ela disse, que consertar esse não valia a pena, mas não posso pagar novo. Então consertamos esse, Gabriel disse simplesmente. Um carro é só metal e trabalho, tem os dois. Observei da porta. Meu filho na própria garagem usando o próprio uniforme com o próprio nome bordado no bolso. Sem vergonha, sem se desculpar. Só existindo, importando, construindo algo real. Mariana engravidou em novembro. Me contaram juntos, nervosos e animados, sentados no meu sofá com as mãos entrelaçadas. Vamos ter um bebê, Mariana disse, sorrindo entre lágrimas. Em junho, uma menina, achamos. Talvez. Definitivamente talvez, Gabriel acrescentou, e os dois riram aquela risada alegre de pessoas que estão aterrorizadas e emocionadas em igual medida. Você contou para seus pais? Perguntei a Mariana. O sorriso dela diminuiu. Ainda não. Mãe, sim, ela vai ficar feliz. Pai. Ela parou. Paulo tinha cooperado com a investigação. Evitou prisão, mas não evitou consequências. Ele morava agora num apartamento modesto na Tijuca. Trabalhava como consultor, uma fração da renda anterior. Clarice tinha voltado para ele eventualmente, mas algo entre eles tinha quebrado que não podia ser completamente reparado. Eles ainda eram casados, mas só tecnicamente, como tantos casais que ficam juntos não por amor, mas por inércia. Ele pode conhecer o bebê, Mariana disse cuidadosamente, quando ela nascer, sob supervisão, se ele quiser. E se não quiser? Ela olhou para Gabriel, depois para mim. Então ela vai ter um avô, Mariana disse. E uma avó que nos ensinou que dignidade não é negociável. Senti lágrimas então. Lágrimas de verdade, do tipo que não tinha me permitido chorar no casamento. Ela vai ter mais que isso, eu disse.
Vai ter pais que se escolheram quando foi difícil, que construíram algo real em vez de herdar algo falso. E ela vai saber, Gabriel acrescentou baixinho, que a avó dela destruiu um milionário com nada além de um contrato que ele não leu. Todos nós rimos então, porque era verdade. E era absurdo, e era a melhor história que eu contaria. Helena tinha 62 anos quando pegou aquele microfone. 62 quando decidiu que 42 anos de ser invisível era o suficiente. Ela não fez isso com raiva, fez com paciência. Documentação. Um contrato que Paulo assinou sem ler porque achou que ela era boba demais para importar. Se você acha que é tarde demais para você, não é. Se você acha que é pequeno demais para importar, não é. Se você acha que pessoas poderosas não podem ser tocadas, você está errado. Inscreva-se em Histórias de Vingança, de idosos. Toda semana trazemos histórias de pessoas que eram invisíveis, até o dia que lembraram a todos exatamente quem eram. Porque a melhor vingança não é derrubar alguém. É se construir tão alto que eles não podem mais te tocar. Aperte Inscrever-se. O capítulo final é o próximo e vai mudar como você pensa sobre recomeçar. Dou aulas agora. Toda terça-noite no Centro Comunitário 3 Quarteirões da minha padaria. Ensino 12 pessoas a ler contratos. Não é emocionante, eu sei. Não é dramático, só prático. Como ler um contrato, se protegendo das letras miúdas. A maioria dos meus alunos são mulheres. Idades entre 40 e 70. Mulheres que se divorciaram e descobriram que tinham assinado coisas que não entendiam. Mulheres cujos maridos morreram e as deixaram com dívidas que não sabiam que existiam. Mulheres que passaram décadas sendo ditas, não se preocupe com isso, e agora estão se afogando em isso. Ensino a elas o que Eduardo me ensinou. Como identificar cláusulas de responsabilidade, como entender acordos de garantia, o que palavras como solidário realmente significam, como saber quando alguém está usando linguagem jurídica para te confundir de propósito. Semana passada, uma mulher chamada Sofia levantou a mão. Dona Helena, tenho uma pergunta. Sim? O pai da namorada do meu filho quer que ele assine um acordo pré-nupcial. Ele diz que é só padrão. Mas eu li e parece que... Ela pausou, lutando. Parece que foi feito para fazer meu filho desaparecer. Sorri. Me mostra. Passamos por ele juntas, linha por linha. E sim, foi feito para fazer o filho dela desaparecer. Para garantir que não importava o que ele contribuísse, não importava quanto trabalhasse, ele sairia sem nada se o casamento falhasse. O que eu faço? Sofia perguntou, e ouvi minha própria voz de 5 anos atrás. Aquele sentimento de impotência quando você vê a armadilha, mas não sabe como escapar dela. Você tem 2 opções, eu disse. Ele pode assinar e torcer pelo melhor, ou ele pode negociar. Negociar? Tudo é negociável. É isso que homens como o pai dela não querem que você saiba. Eles fazem você achar que o contrato é final, que suas escolhas são assinar ou ir embora. Mas isso não é verdade. Escrevi o número de Eduardo. Entreguei a ela. Liga para ele. Diz que está na minha aula de terça. Ele vai ajudar seu filho a escrever uma contraproposta. Uma que proteja os dois. Termos justos. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Ele vai fazer isso? Vai. E se o pai dela se recusar a negociar, então seu filho vai embora. Porque alguém que não vai negociar no papel, não vai negociar no casamento também. Ela agarrou aquele papel como se fosse um salva-vidas. Talvez fosse. Eduardo me pediu em casamento em dezembro. Estávamos jantando num restaurante pequeno, nada chique, só peixe grelhado e cerveja, e conversa que vagava por todo lugar. Helena, ele disse, largando o garfo, te conheço há 22 anos. Sim. Vi você sobreviver a um casamento ruim, criar um filho bom, construir um negócio e destruir um milionário sem perder a paciência uma vez. Isso vai a algum lugar.
Eduardo, ele sorriu. Aquele sorriso cuidadoso de advogado. Tenho 70 anos. Você tem 63. Somos velhos demais para joguinhos. Concordo. Acho que devíamos nos casar. Larguei minha cerveja. Olhei para ele. Realmente olhei. Eduardo com seus óculos de leitura e suas mãos cuidadosas e sua recusa absoluta de deixar alguém intimidar seus clientes. Não, eu disse gentilmente. O rosto dele caiu, só por um segundo. Posso perguntar por quê? Porque gosto da minha vida do jeito que está, eu disse. Gosto de morar sozinha, fazer minha própria programação. Não ter que negociar que hora eu janto ou se assisto televisão antes de dormir. Passei 12 anos casada com alguém que me fez pequena. Não estou interessada em fazer isso de novo. Eu não te faria pequena. Eu sei que não. Não de propósito. Estendi a mão pela mesa. Peguei a dele. Mas casamento muda as coisas, Eduardo. Cria expectativas, obrigações, e eu só... Lutei para encontrar as palavras. Eu acabei de me recuperar. Não estou pronta para compartilhar eu ainda. Ele assentiu devagar, entendendo embora eu pudesse ver a decepção nos olhos dele. Posso ainda te levar para jantar às vezes? Ele perguntou. Sim. E te ligar quando eu ler algo interessante no jornal? Por favor. E ajudar você a aterrorizar homens ricos que subestimam viúvas? Ri. Especialmente isso. Então vou considerar isso um pedido bem-sucedido, ele disse. Pedi. Você respondeu honestamente. Ninguém está confuso sobre o que somos. E o que somos? Ele pensou nisso. Amigos que ocasionalmente se beijam e sempre leem as letras miúdas. Perfeito, eu disse. E era. Paulo apareceu na oficina de Gabriel em janeiro. Gabriel me ligou, voz tensa. Mãe, ele está aqui. Só apareceu. Diz que quer conversar. Você quer conversar com ele? Silêncio. Depois, não sei. Então diz a ele para voltar quando você souber. Ele está perguntando sobre o bebê. Diz que quer conhecer a neta. Mariana está com 8 meses de gravidez. Ele diz que perdeu tudo. Ele parece... A voz de Gabriel rachou. Ele parece triste, mãe. Ele está triste. Isso não significa que você deve algo a ele. Mas talvez... Gabriel. Mantive minha voz firme. Você pode perdoá-lo. Você pode deixá-lo conhecer sua filha, mas você também pode fazê-lo esperar, fazê-lo provar que mudou. Você não deve a ele redenção instantânea, só porque ele está arrependido. Mais silêncio. O que você faria? Gabriel perguntou finalmente. Eu o faria esperar, eu disse. 6 meses, talvez 1 ano. Eu diria a ele, prove. Prove que entende o que fez. Prove que pode estar nas nossas vidas sem nos fazer menores. Aí talvez conversamos. Isso parece cruel. Não é cruel. São limites. E limites não são negociáveis mais. Gabriel me agradeceu. Desligou. Não sei o que ele disse a Paulo, mas quando Mariana deu à luz em junho, uma menina saudável, 3,2 kg, pulmões que podiam acordar a vizinhança, Paulo não estava no hospital. Clarice estava, chorando lágrimas felizes, segurando a neta com mãos tremendo. Mas Paulo não estava lá. Talvez ele estivesse depois. Talvez Gabriel amolecesse. Talvez eles encontrassem alguma versão de reconciliação que não exigisse que Gabriel desaparecesse. Mas isso era escolha de Gabriel agora, não minha, não de Paulo, dele. Tenho 64 anos agora. Minha padaria ainda cheira a pão e farinha e manhã cedo. A oficina de Gabriel está prosperando. 3 funcionários, lista de espera para agendamentos, reputação de trabalho honesto a preços justos. A filha dele, Alice, tem 8 meses. Ela tem os olhos de Gabriel e o nariz de Mariana, e pulmões que poderiam quebrar vidro. Cuido dela às vezes enquanto eles trabalham. Canto para ela músicas que minha mãe cantava para mim. Deixo ela mastigar pedaços de pão de queijo até ficar coberta de migalhas e alegria. Ela vai crescer num mundo diferente do de Gabriel. Um mundo onde os pais dela se escolheram livremente,
onde a avó administra um negócio e dá aulas e usa vestidos azul cobalto em reuniões. Um mundo onde ela vai aprender cedo. Seu valor não é negociável. As pessoas me perguntam às vezes se me arrependo de pegar aquele microfone, de destruir o império de Paulo, de fazer o casamento do meu filho o escândalo mais comentado nos círculos sociais de São Paulo. A resposta é não. Não porque gostei. Não porque sou vingativa ou cruel, mas porque, por 42 anos, pratiquei a arte de ser pequena, de ficar quieta, de deixar homens como Paulo decidirem quem importava. E eu estava cansada de ver meu filho se desculpar por existir, cansada de mulheres como Sofia assinando contratos que as apagariam, cansada de fingir que ser útil era o mesmo que ser valorizada. Então parei de fingir. Li o contrato, documentei a fraude, esperei pelo momento perfeito, e quando Paulo me entregou aquele microfone esperando que eu o elogiasse, simplesmente contei a verdade. A verdade sobre quem pagou pelo sucesso dele. A verdade sobre quem assinou garantias enquanto ele assinava piadas. A verdade sobre o que acontece quando você constrói um império nas costas de outras pessoas e nunca se dá ao trabalho de ler os contratos que o mantêm de pé. Algumas pessoas chamam de vingança. Eu chamo de consequências. Se você está lendo isso, se está ouvindo essa história e se reconhece nela, quero que saiba uma coisa. Não é tarde demais. Não para destruir alguém, mas para parar de desaparecer. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa ser rica. Você não precisa ser jovem. Você só precisa decidir que importa. E então agir como se importasse. Leia os contratos. Faça as perguntas. Documente tudo. Encontre seu Eduardo, a pessoa que vai te ajudar a entender as letras miúdas. E quando alguém tentar te fazer pequena, quando te chamarem de nomes, ou rirem às suas custas, ou esperarem que você fique quieta, lembre-se que todo contrato tem cláusulas, e algumas delas estão do seu lado. Helena tinha 62 anos quando se levantou naquele casamento. 62 quando decidiu que 42 anos de silêncio era o suficiente. Ela não fez isso com violência. Ela não fez isso gritando. Ela fez com paciência, documentação e um contrato que Paulo assinou porque achou que ela era boba demais para importar. Se você acha que é tarde demais para você, não é. Se você acha que é pequeno demais para revidar, não é. Se você acha que pessoas poderosas são intocáveis, não são. Elas só estão contando que você não leia as letras miúdas. Inscreva-se em Histórias de Vingança de Idosos agora. Toda semana, contamos histórias sobre pessoas que eram invisíveis até o dia que lembraram a todos exatamente quem eram. Histórias sobre pessoas comuns que aprenderam que paciência não é fraqueza, é estratégia. Aperte o botão inscrever-se, porque a próxima história pode ser ainda mais satisfatória que essa. E se você ainda não está convencido, deixe um comentário e me diga por quê. Me diga o que está te impedindo de acreditar que você também pode se levantar. Porque se Helena nos ensinou alguma coisa, é isso. Falar é o primeiro passo, mas ler o contrato, isso é o que ganha a guerra. Bem-vindo a Histórias de Vingança de Idosos, onde os idosos não só ficam bravos, eles se vingam e fazem isso com recibos.